Nesta história, somos informados de que o céu e a terra são baseados nos 5 elementos e que todas as coisas ganham vida graças a Li, tudo nos 21 continentes. Este mundo sendo um onde se cultiva usando a energia espiritual do céu e da terra. Várias seitas existiram em todo o mundo por milhares de anos. No entanto, em todo esse tempo, apenas uma seita se destacou acima de todas as outras. Esta seita é a Seita da Espada do Norte, que lidera com orgulho. Já nos lugares desta mesma Seita da Espada, localizamos na Praça de Mármore Branco, onde havia muita gente, mas de todas elas, havia uma que estava perto da estátua, que era nosso protagonista, Xiao Nan, que levantando as mãos forças com um rosto preocupado. Isto porque sua energia espiritual não se manifesta de forma alguma quando ele quer, sentindo seu interior vazio, onde um senhor, ao vê-lo, diz a ele que se ele conseguir fazer o que está estipulado, então ele permanecerá no 3º estágio espiritual e não subirá para o 4º, onde é ouvido pelas pessoas. Eles zombam e dizem que Xiao Nan é famoso por nunca conseguir avançar para o 4º estágio de energia espiritual, mencionando também que ele tinha uma noiva que terminou com ele, sendo chamado de inútil por todos. Mas enquanto eles observavam bem de perto esse ato desastroso do nosso protagonista, ao longe, em algumas montanhas, havia algumas pessoas, sendo estas meninas, onde uma delas, com um sorriso, menciona alegremente o nome do nosso prota, Xiao Nan, ao que outra, também ouvindo, lembra que ele é conhecido por estar no 3º estágio de energia espiritual, acrescentando que, segundo o que sabe, ouviu dizer que seus pais desapareceram há muito tempo, razão pela qual ele não é bem recebido em sua família, o que lança dúvidas sobre como ele entrou na Seita da Espada. Onde outra das meninas que escutam isso, descreve nosso prota como uma pária do mundo, mas quando parecia que todos estes estavam presentes, uma fala mais fortemente dizendo que às vezes, o que você mais busca aparece quando você menos espera, sendo esta bela mulher uma grande ancestral da Seita da Espada, Zhu Binjun do cume de Zhongchen, para que depois dela, outra das meninas fale, que menciona que aquela pessoa, nosso prota, ele é a predestinado na profecia não confiável da ancestral Xiu Yu, sendo esta jovem a 4ª ancestral da Seita da Espada, que é chamada Moli do cume dos talismãs, para que mais tarde outra garota fale. Uma garota de cabelos loiros, que diz que é muito provável que esta pessoa seja da profecia. Sendo esta a 3ª ancestral da Seita da Espada, Jin Xiu do cume das ervas, tendo ao seu lado San Buyan, a 2ª ancestral da Seita da Espada do cume Buyan, que tinha lindos cabelos prateados e ficou em silêncio ao lado dos 4, lembrando-se da profecia, menciona que a ancestral é Shu Yu, que a escreveu. Mencionou que aparecerá uma pessoa que permanecerá no 3º estágio da energia espiritual, cujos pais desapareceram em uma formação que deve refletir sobre si mesmo, onde essa pessoa tem Xiao em seu nome. Jin Shu, olhando para a ancestral mais velha, diz a ela que uma vez que a formação de proteção da seita for ativada, ninguém será capaz de pará-lo. E Xiao Nan provavelmente será completamente absorvido. Onde Yu Binyun, o ancestral mais velho, diz a ela que a profecia do ancestral é que Zhu Yu nunca falha. Então eles têm que confiar nisso. Sendo a última que ela fez antes de ascender, acrescentando que agora eles têm que ativar a grande formação de proteção da seita, fazendo com que todos concordem em fazê-lo, por todos eles, levantando as mãos. Ele invoca um grande feixe de luz com cores diferentes dependendo de quem o joga. Esse feixe se junta e aparece bem a tempo de atingir a grande estátua na Praça de Mármore Branco, onde nosso protagonista, Xiao Nan, ao vê-lo, diz que se um feixe tão grande quanto aquele o atingir, ele se transformará em carvão. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, o feixe desvia e vai diretamente para sua testa, atingindo-o. Algo que o pega de surpresa, o que o faz perder a consciência, fazendo-o jorrar o vermelho por todos os lados, tanto pela boca quanto pelo nariz, aparentemente sendo seu fim. Porém, ao perder a consciência, vê que está em outro lugar como no espaço, o que o faz duvidar de onde está. Então, enquanto ele se perguntava sobre isso, ele foi atravessado por muitas linhas de energia, o que o fez mover seu corpo involuntariamente, algo que o deixa preocupado. Imaginando se ele realmente morreu apenas pelo impacto do raio que viu, enquanto ele está em outra realidade e enquanto ele está lá. No mundo terrestre, vemos seu corpo inconsciente, sendo perfurado por muitas luzes, como se ele tivesse sido incinerado por tal raio na frente da estátua, algo que é visto por todas as pessoas ao seu redor.
Aqueles que estão assustados se perguntam se nosso protagonista, Xiaonan, está morto, onde o senhor desde o início, vendo tal coisa. Ele diz que mesmo os mestres de mais alto nível não podem escapar ilesos da grande formação da proteção da seita. Então alguém, como o terceiro estágio da energia espiritual, está perdido, onde o corpo do nosso prota apenas permaneceu na mesma pose, enquanto continuava a ser perfurado por muitas ondas de energia. Mas quando parecia que essas ondas de energia iriam incinerá-lo, vemos Xiaonan recuperar a consciência e agarrar seu peito enquanto suava e se perguntava o que tinha acabado de acontecer com ele. Que é visto por todas as pessoas atrás dele, que não conseguem acreditar no que aconteceu. Eles fogem enquanto gritam que um cadáver acaba de ser ressuscitado, referindo-se ao nosso prota, que se vira, congela e com uma cara assustadora, pois não entende nada do que está acontecendo. Mas enquanto isso acontecia na praça, um dos grandes ancestrais olha para longe e fica surpreso. Isso porque nosso prota, Xiaonan, não tem um arranhão. Afirmando que isso é evidência suficiente para notar que ele é a pessoa da profecia, ela coloca uma cara sexy enquanto diz que, como a mais velha dos quatro, ela deve seguir estritamente os ensinamentos do ancestral Exiu Yu e guiar bem nosso prota, pedindo aos outros que não o arrebatem dela, no entanto. Tais palavras não parecem agradar Mooli, o quarto grande ancestral, que lhe diz que Xiaonan é o pilar da seita da espada da profecia. Então, todos deveriam ter uma chance com ele. Não apenas ela, mas antes que fique apenas entre os dois. Jinxiu se intromete e levanta a mão dizendo que ela ainda não tem um discípulo, então ele seria perfeito. Além disso, a alquimia é a coisa mais importante, então ele deveria ir com ela para o cume das ervas, algo que os outros dois não gostam nem um pouco. Os três grandes ancestrais agora estão se encarando, lutando mentalmente para vencer nosso protagonista, Xiaonan. No entanto, quando parecia que essa situação continuaria por muito mais tempo, um objeto de alta velocidade com uma aura celestial aparece do céu muito perto das três ancestrais. Isso faz com que elas se separem e se afastem uma da outra, onde o objeto cai com grande força no chão. É uma espada de gelo, o que coloca Molly em alerta, que já estava ativando seus poderes para lutar. Mas quando ela estava assim, a espada se move novamente, mas em uma direção estranha, aproximando-se assim da grande ancestral Sanbuyan, que foi quem havia provocado aquele ataque, que tendo a espada em sua mão, abre a boca e diz com uma voz muito séria e monótona que ela terá nosso prota, e o fará entrar em seu cume Buyan, para que ele possa estudar o código da espada com ela, algo que parece ridículo para Molly, que sem parar para ativar seus poderes e pronta para lutar, olha para Sanbuyan, a ancestral de cabelos prateados, e diz a ela que, como ela acabou de usar a força, então ela não vai se conter e não será gentil, gerando uma atmosfera intensa. Jinshu, a grande ancestral loira, vê essa cena e pensa que a segunda ancestral, Sanbuyan, é forte, mas diante disso, é provável que a primeira ancestral, a mais velha, ou seja, Yu Binyun, não fique parada. Então se ela se juntar a Molly, então Sanbuyan não terá chance. Algo que a faz sorrir, já que ela pode se beneficiar dessa situação em que todas elas lutem. Algo que aparentemente estava prestes a começar, já que tanto Sanbuyan, a ancestral de cabelos prateados, quanto Molly, a ancestral com tranças e cabelos pretos, se encararam, onde Yu Binyun, a ancestral mais velha, não conseguia acreditar. Eu disse a ambos para não lutarem, para que depois, com um sorriso, dê-lhes uma ideia para resolvê-lo. E era que elas deveriam deixar Xiaonan escolher. Mas para torná-lo mais interessante, cada uma delas deveria esconder suas identidades e se aproximar dele para encorajá-lo a se juntar a elas. Algo que parece perfeito para Jinxiu, que levanta as mãos com alegria, enquanto a chama de inteligente, também acalmando Molly, que aceita tal proposta, para que mais tarde, tendo as três de acordo, todas olham em uma direção para Sanbuyan, a segunda ancestral, que se acalma, diz que aceita o que Yu propôs, e então desaparece do lugar e vai embora. Assim, algo é acertado entre essas mestres sensuais, as grandes ancestrais da seita da espada, que querem ter para si e seus respectivos cumes nosso protagonista, Xiaonan, que não sabe o que o espera. Nesse mesmo dia, à noite, nos instalamos na Caverna do Discípulo, um lugar dentro da seita da espada, onde em um dos banhos quentes de lá, encontramos nosso prota muito relaxado e com um grande sorriso. Durante todo o tempo, ele se lembra do velho de antes, que lhe disse que ele teve muita sorte de não morrer quando o raio da formação de proteção o atingiu, apenas para ele insultar sua família depois.
algo que normalmente acontece com nosso prota por não conseguir atingir o quarto estágio de energia espiritual, onde nosso prota, após lembrar-se disto, ele pensa que por mais poderosa que seja a formação de proteção da seita, referindo-se a tal relâmpago, ele não pode sair assim que ele aparece, lembrando-se assim mais do seu passado, onde seu pai e sua mãe desapareceram, deixando-o sozinho, que passaria a ser humilhado e discriminado por muitos, para que mais tarde, ao se levantar, olhe para seu corpo e se refira a ele como um corpo inútil, pois não importa o que ele absorva. No dia seguinte, tudo terá desaparecido, e o cultivo permanecerá no terceiro estágio do poder espiritual, impossibilitando que ele avance para o quarto estágio. Então, saindo do banho quente e colocando algo, ele olha para um anel em sua mão, mencionando que o tem, pois pensou que era uma relíquia que deveria lhe dar algo especial. No entanto, até agora, não lhe serviu absolutamente para nada, irritando-o, que então procede a removê-lo de seu dedo. Mas quando ele o tira e diz que vai jogá-lo fora, do nada ele começa a brilhar, e do nada notificações são ouvidas, algumas das quais são aparições que falam de uma maldição em andamento, onde a causa e o efeito do estado de cultivo são revertidos. Nosso protagonista, Xiaonan, preocupado e confuso, toma nota do sistema, imaginando se o anel está finalmente servindo a algum propósito, mas enquanto ele estava pensando sobre isso, um novo painel aparece informando que o efeito da maldição do cultivo foi ativado. O mesmo que dizia que a causa e o efeito do estado de cultivo serão revertidos, que é o que acontece, diminuindo a aura do nosso protagonista. Algo que, ao ver isso, o deixa irritado e grita feito louco, pois isso não era nada do que ele esperava, mas sem poder fazer nada. Nosso protagonista apenas fica sentado com uma cara de decepção. Isso porque ele estava animado por ter um sistema. No entanto, era um sistema ruim, pois de repente diminuiu sua aura e todo o treinamento que ele tinha feito naquele dia, dando sentido ao que estava acontecendo com ele. Foi mencionado que era por isso que ele sempre não tinha energia espiritual no dia seguinte. Ele se jogou no chão do quarto, cansado, e disse que era ridículo entrar, pois quanto mais ele praticava, mais lixo ele acumulava. Mas quando ele estava tendo um momento de decepção, do nada a porta do quarto em que ele estava começou a se abrir, gerando um pequeno ruído. Então nosso protagonista Xiaonan, curioso, levanta um pouco o olhar para ver se é um ladrão, onde a primeira coisa que ele vê da porta é que havia umas pernas muito sensuais, algo que o deixa excitado, para que depois, das pernas, ele levanta cada vez mais o olhar, descobrindo que a pessoa que entrou era uma linda mulher com um grande sorriso e grandes atributos. Imaginando em sua mente por que ela está em seu quarto no meio da noite. Mas o que ele não sabe é que este era uma das grandes ancestrais, Yu Binyun, que após entrar, se aproxima lentamente da virilha do nosso prota, enquanto lhe diz que tem uma técnica secreta que gostaria de usar em seu amiguinho. Algo que inquieta nosso prota, Xiaonan, que se pergunta se ele fez algo para fazer uma linda garota surgir do nada para atacá-lo, e então pensa em possibilidades. Ele diz que talvez ela seja uma garota que o viu na cerimônia naquele dia, quando ele tentou subir o quarto estágio. Mas como havia muita gente, ela não podia fazer nada com ele. Então agora, ela aproveitará o silêncio da noite para se aproximar dele. Enquanto nosso prota estava confuso em seus pensamentos, Yu Binyun, que estava acima dele, estava gerando mais de sua aura enquanto dizia em sua mente que adquiriu um feitiço que a permitia entrar em sonhos, sendo capaz de manipular subconscientemente seus pensamentos, mirando assim em nosso prota, acrescentando que ele, como filho da profecia escrita pela ancestral Siyu Yu, lhe ensinará sobre o cume Yongshen para que seja dele, sendo isso ótimo para ela por seu objetivo de chegar ao topo. Porém, quando foi aplicado de forma branda em nosso prota, isso não funcionou, sendo um tanto estranho, mas lembrando que ele é a pessoa da profecia. Isso diz que apenas alguns no mundo podem julgar a situação e suportar o que outros podem, então ela terá que fazer isso com mais poder, ativando assim muito mais poder e elevando sua aura ao redor dele, que é roxa, a cor que caracteriza essa grande ancestral do cume de Zhongchen, onde nosso protagonista. Do nada, vendo o sinal estranho que ela faz, ele percebe que ela não estava fazendo algo normal e que provavelmente está tentando matá-lo. Mas era tarde demais, pois Yu Binyun havia entrado nele com seu poder. Mas quando isso aconteceu, nosso prota viu painéis do sistema, que lhe disseram que ele recebeu dano mental. O que aumentou suas estatísticas,
Mas não só isso, mas então ele recebeu dano mental severo, o que aumentou suas estatísticas ainda mais, e quanto mais severo o dano mental era, causado pela técnica de Yu Bin Yun, suas estatísticas continuavam a aumentar. Algo que o surpreendeu nosso protagonista. Percebendo o que os painéis indicam, ele se pergunta se ele realmente apenas elevou seu nível mental quando recebeu dano mental, algo completamente invertido ao que deveria acontecer, onde quando os sons invertidos em sua cabeça, ele se lembra de seu sistema e o que ele lhe disse alguns minutos antes de ir para seu quarto. Entendendo tudo, onde ele estava entendendo seu sistema, Xiaonan continuou com sua técnica tentando danificá-lo mentalmente para seu benefício e ter controle sobre ele para levá-lo ao seu cume, o cume Yongquan. Yu Bin Yun, a grande ancestral número 1, acima de nosso prota, continuou usando sua tempestade, uma parte importante para completar sua técnica e manter nosso prota sob seu controle, onde enquanto ela faz isso, nosso prota, consciente em sua mente, diz que sob este sistema, a técnica perigosa da mulher sobre ele é benéfica. Algo surpreendente, imaginando-a dando mais a ele, ficando animado com isso, pois se ela o afetasse mais com sua técnica, seria melhor para ele. Então, por dentro, ele só desejava que a tempestade de ataques mentais que ele recebesse fosse mais forte para que ele fosse mais forte. Assim, puxando mais da energia que Yu Bin Yun estava usando em nosso prota, mais do que o normalmente necessário, surpreendendo-a, pois ela sente que sua energia espiritual está um pouco fora de controle, e está indo diretamente para o nosso prota, Xiaonan, que não está satisfeito e quer mais. Ele menciona que tem que fazer algo para aumentar o dano que recebe, então ele se senta e colide com algo macio na frente dele, sendo este os melões de Yu Bin Yun, que fica surpreso com a rapidez. Nosso prota, Xiaonan, abrindo os olhos, percebe que está nos seios da bela mulher que estava em cima dele. Mas ele fica mais excitado pela energia que está recebendo de seu sistema reverso, que aumenta seu poder não importa quanto dano ele receba, onde querendo mais, ele levanta seu rosto e se aproxima cada vez mais do rosto de Yu Bin Yun, a grande ancestral de um dos picos da seita da espada, que vendo que ele está se aproximando cada vez mais dela, fica envergonhada, se mostrando aos poucos mais vulnerável a cair diante dele, olhando para seu rosto e dizendo que ele não é nada mal, mas quando ela estava prestes a cair diante do nosso protagonista. Ela recupera um pouco da sanidade e levanta a mão enquanto solta um alto grito de negação, isso para que ela então abaixe com força e acerte o rosto do nosso protagonista. Tudo isso enquanto ela mostrava uma cara de raiva devido às ações do nosso protagonista, onde ela está, observando-o no chão. Ela diz que quase cai diante dele, pois estava sentindo que sua energia espiritual estava sendo absorvida de alguma forma e se sentindo estranha, para então se afastar um pouco e se sentir um pouco decepcionada consigo mesma, pois se não tivesse acordado daquela estranha sensação de absorção, teria sido devorada por nosso prota, que se levanta com a cabeça doendo pelo golpe, reclama da dor física que acabou de receber. Yu Bin Yun, vendo que nosso prota estava se levantando, ele fica cada vez mais surpreso. Isso porque agora ela estava aplicando uma técnica mental nele, uma em que a força mental dos dois sujeitos estava em competição, tanto a dela quanto a dele, onde supostamente ela é superior a ele e deveria vencê-lo sem complicações, afetando seriamente a mente do outro. No entanto, nosso prota está se levantando como se não tivesse sido afetado nem um pouco, algo que ela não consegue acreditar, então sem se conter, ela se aproxima cada vez mais de nosso prota, agarrando sua bochecha, o que o envergonha. Mas isso não importa para a grande ancestral, Yu Bin Yun. Ela coloca seu rosto super perto para olhar nos olhos do nosso prota, verificando se ele realmente não foi afetado. O que é verdade, já que não há nenhum traço de infiltração. Algo inédito, mas antes que essa distância continue assim, nosso prota para e se afasta dela, recuando e ficando na defensiva enquanto pergunta quem ela é. O tempo todo em sua mente, ele diz que talvez a mulher na frente dele seja um pouco louca. Yu Bin Yun, se aproximando de nosso prota, coloca uma cara sexy e espantada como se estivesse olhando para algo que ela deseja. Isso sendo verdade, já que em sua mente, ele diz que a pessoa da profecia realmente é nosso prota, que vendo como ela se aproxima de 4, ele recua, mas com o rosto vermelho de quão sexy eram seus movimentos, vendo-se sem saída, o que o faz gritar dizendo a ela que ele é um bom homem e que não vende seu corpo para qualquer mulher, onde em sua mente ele conclui que a mulher na sua frente é louca,
e é uma pervertida que irá agredi-lo. Yu Bin-yun, sem parar, ela continua se aproximando de nosso prota de uma forma muito sexy. Enquanto lhe diz que seu nome é Yu Bin-yun, mas ela não lhe diz que ela é a grande ancestral do pico Zhongchen, mas sim que ela é uma discípula de tal pico, sendo este o acordo de não revelar sua identidade com seus outros companheiros, pedindo a nosso prota para chamá-la apenas de Yu, e que ela veio por ele, principalmente porque ela não conseguiu subir ao quarto estágio de energia espiritual, onde nosso prota, cobrindo seu corpo ainda mais por medo da pervertida na frente dele, ele diz a ela que há muitos discípulos como ele, perguntando por que ela dá atenção a ele. Ele menciona que não há razão, acusando-a de que ela realmente veio porque deseja seu corpo e quer fazer cultivo duplo com ele, ou seja, fazer algo delicioso, onde ele é ouvido por Yu, a grande ancestral. Ela fica furiosa e lhe dá um forte golpe na cabeça enquanto lhe diz que ele é o único no terceiro estágio de energia espiritual dos novos discípulos. Então ela não pode estar errada, já que não há outros como ele. Onde Xiaonan, após receber aquele golpe físico de Yu, seu sistema invertido aparece. O que lhe diz que ao receber o dano, seu atributo de constituição foi aumentado, algo que acende a lâmpada do nosso prota, dando-lhe uma nova ideia. Mas enquanto ele pensava sobre seu sistema, Yu, a grande ancestral em segredo, conta ao nosso prota que a grande ancestral do cume, Zhongchen, a enviou para recrutá-lo e ajudá-lo a subir ao quarto estágio de energia espiritual e não ser deixado para trás. Então ela se colocou no papel de discípula para entrar em contato com ele e levá-lo com ela. Mas quando Yu pensou que já tinha feito isso, nosso prota levanta a cabeça e diz a ela que ele tem um favor a pedir, dizendo a ela para, por favor, bater nele novamente, algo que confunde Yu. Nosso prota, Xiaonan, depois de dizer isso a ela, coloca uma cara estranha e feliz, enquanto em sua mente ele diz que ela usou magia e então o atingiu, danificando-o parcialmente. Seu espírito e constituição melhoraram graças ao sistema, então se ele continuar a receber dano dela, ele poderá obter maiores quantidades de benefícios de feedback negativo do sistema. Sentindo-se assim super sortudo, e agora chamando o sistema de super útil que o ajudará finalmente a sair da humilhação constante que sofreu, então ele decidiu continuar. Ele olha com uma cara de desespero enquanto diz para Yu bater nele novamente e não parar, mas vendo que ela não se aproxima dele, ele se levanta e com uma cara pervertida querendo ser machucado e massacrado. Ele se aproxima lentamente da calma Yu, que ficando irritada por não dar atenção às suas palavras para se juntar ao seu cume, o chuta com muita força enquanto diz para ele se afastar dela, o que ativa o sistema de nosso prota, que o avisou que devido aos danos recebidos, sua constituição se elevou, permanecendo em silêncio, algo que parece estranho para a grande ancestral, Yu, que o encara por um tempo com o pé em seu rosto, mas do nada, quando parecia estranho, nosso prota agarra sua perna e diz a Yu para não se preocupar com ele, e que ela pode chutá-lo quantas vezes quiser, algo que deixa Yu enojada, que o chama de cretino. Nosso prota, após ser atingido e agarrar o pé de Yu, ele o solta levemente e com cuidado. Então olha para ela de longe e funga de forma nojenta, pensando que ele só precisa ser atingido para subir de nível, sendo algo incrível, onde Yu, vendo o rosto de nosso prota, ela conta que a ancestral Yu, que a pessoa na profecia que a escreveu é um pervertido, mas sem desistir de tê-lo, ela tira um manual dizendo a nosso prota que é um manual secreto que contém tudo o que um cultivador deve ter em mente, desde o refinamento de Yin até a fundação, e que se ele o seguir, progredirá rapidamente. Algo que aparentemente chama a atenção de nosso prota, Xiaonan, que pega o livro e vê que se chama Refinamento de Yin em 3 etapas, e então o abre onde Yu, ao ver que nosso protagonista está lendo, ela pensa que mesmo que ele seja um pervertido, no final ele também é um gênio e será o cara para ela. Nosso protagonista, com o livro aberto, faz cara de quem entende tudo, porém não entende nada. Mas para fingir que não entende, ele pergunta a Yu se por acaso há outro livro sobre construção de fundações em 5 anos, algo que surpreende Yu, quem não imaginava que sabia sobre um livro secreto que a ancestral fez, mas sem muita paciência. Ela se lança sobre nosso prota enquanto lhe diz que não há melhor momento do que agora para colocar em ação o que o manual diz, e então acaricia seu rosto de uma forma muito sexy, envergonhando nosso prota, que tem uma garota muito bonita na frente dele que o está incitando a fazer coisas que talvez sejam pervertidas no meio da noite. Ou assim parecia.
já que ela estava realmente o ajudando a colocar em ação o que o manual dizia para refinar seu yin. Nosso prota, super entediada e sem foco, percebe que na verdade ele está dando energia espiritual a ela, cultivando preguiçosamente, mencionando que não é nada ruim. Porém, Yu, a grande ancestral, lhe dá um tapa no rosto e diz para ele parar de fingir, já que ela consegue sentir o fluxo de energia, mencionando que sua energia espiritual não mudou em nada, para que depois, nosso prota, ficando muito focado, começa a cultivar exatamente como o livro diz. Porém, quando ele faz isso, ele vê que seu sistema reduz sua energia espiritual ao cultivar diligentemente, sendo o oposto, algo instantaneamente notado por nosso protagonista, Xiaonan, que diz que se ele continuar cultivando diligentemente, ele só vai piorar, e se ele fizer o contrário, de forma preguiçosa, então ele ganhará muita energia espiritual. Yu, vendo nosso protagonista, ela sorri para ele e diz para ele não se preocupar, pois ela o acompanhará durante toda a noite até que ele melhore, algo que enerva nosso prota, pois se ela o vir relaxando ou treinando preguiçosamente, ela o repreenderá quando é isso que ele precisa melhorar. Sentindo-a como um obstáculo em seu caminho de cultivo, no entanto, quando ele pensou que estaria perdido assim, do lado de fora de seu quarto, batidas são ouvidas, sendo alguém que estava batendo na porta, para que ele falasse mais tarde. Sendo a voz de uma menina que, ao ser ouvida por Yu, muda o rosto para preocupada. Então ela imediatamente vai para o nosso protagonista, subindo em cima dele e cobrindo sua boca, algo que o deixa nervoso, já que essa aproximação repentina o fez ver a grande trama de Yu, a grande ancestral, que sem se importar, aproxima o rosto e fala com ele em voz baixa, dizendo para ele não fazer barulho, mas nosso protagonista, Xiaonan, naquele momento, tendo-a em cima dele, fica animado, o que faz com que seu sistema diga que seu corpo está quente e sua mente está inquieta. Então, ele lhe concederá raiz do espírito de fogo. Isso é o oposto de ter um corpo calmo e focado. Tudo graças ao seu sistema. Mas enquanto essa cena acalorada acontecia, a pessoa de fora se apresentou como a discípula-chefe do grande ancestral do Pico das Ervas, o melhor pico de todos. E ela veio aqui porque um certo grande ancestral a enviou para ajudá-lo a alcançar o 4º estágio de energia espiritual com algum remédio. Yu, ouvindo o que a pessoa lá fora está dizendo, já sabe quem é, ficando irritada porque a pessoa disse descaradamente que seu cume era o número 1 e então calando nosso protagonista. Ela acha que é uma de suas companheiras, e se ela o vir tentando ficar em direção a ele, o da profecia, ela interferirá. Então seria melhor se ele se escondesse para ver o que acontece. Então, com esse plano, ela diz para o nosso prota ficar quieto, para sair de cima dele devagar, levantando e correndo em uma direção, abrindo uma das portas do quarto dela e dizendo para ele não contar onde ele está se escondendo, confundindo o nosso prota, que só diz que sim, para que do nada a pessoa que estava do lado de fora entre mostrando que tinha pernas finas e botas, que talvez já tenhamos visto antes, sendo essa Jin Xiu, a terceira grande ancestral do Pico da Erva, que com um sorriso diz ao nosso protagonista, Xiaonan, que ele é muito trabalhador. Ela pergunta se ele continua praticando até tão tarde, onde ele, tentando se manter firme, pergunta por que ela veio buscá-lo tão tarde da noite. Jin Xiu, vendo a reação do nosso protagonista, fica confuso, já que Xiaonan reagiu calmamente mesmo com uma mulher bonita como ela, em uma noite escura e ventosa, mencionando que ele realmente é digno da profecia, mas como ele pensa sobre isso? Nosso prota está mais do que confuso, pois ele realmente não sabe o que está acontecendo esta noite. Mas como ele pensa sobre isso? Jin Xiu diz a ele que ela veio para trazer-lhe uma pílula de condensação Yin, que irá melhorar rapidamente seu cultivo. Assim, mostrando-lhe uma esfera dourada, onde Jin Xiu, em sua mente, menciona que ela usará a preciosa pílula de compensação Yin para enganá-lo, levando-o ao cume das ervas e tendo sob seu comando como discípulo, imaginando assim uma cena no futuro onde ela tem Xiaonan como discípulo. Nosso prota que lhe diz que de tantas pílulas preciosas, ela está usando uma delas para apoiá-lo, dizendo-lhe que ela é a melhor da seita da espada. Mas obviamente, sendo apenas uma imaginação disso, isso não era o que nosso prota realmente pensava, pois olhando para a garota na sua frente, ele só pensa nisso, de uma forma ou de outra. Após a cerimônia, ele atraiu mulheres estranhas para seu quarto, onde do nada, a garota na sua frente, Jin Xiu, rapidamente se aproxima dele, gerando surpresa em nosso prota, que em poucos segundos já a tinha em cima dele, onde Jin Xiu, a grande ancestral, estava colocando a pílula em sua boca dizendo para ele abrir a boca e comê-la. Algo que assusta nosso prota,
que se lembra que seu sistema é inverso e que se essa pílula for realmente boa, então seu sistema reverso irá prejudicá-lo e fazê-la passar por veneno, o que causará sua morte. Então, evitando-a, ele move sua mão bruscamente, fazendo com que a pílula caia da mão de Jinxiu. Algo que nem ela esperava, já que essa pílula estava caindo lentamente no chão, sendo esse o plano do nosso prota de não comê-la, onde ao vê-la no chão, ele apenas pede desculpas por tê-la jogado. No entanto, por dentro, ele está feliz, já que agora a garota acima dele não será capaz de forçá-lo a comê-lo, o que é perfeitamente bom. Depois de ver a pílula cair no chão, ela a esmaga com grande força, destruindo-a, enquanto diz que, uma vez que essas pílulas são perturbadas por uma força externa, as propriedades medicinais mudam e o elixir dentro se transforma em veneno, tornando sua compensação de lá inútil. Algo que, ao ser ouvido por Xiaonan, lhe faz sorrir enquanto diz que se virar veneno é perfeito, pois devido ao seu sistema reverso, esse seria o melhor e o potencializaria muito. Mas enquanto pensava nisso, Jinxiu agarra seu ombro e lhe mostra um sorriso, enquanto lhe diz para não se preocupar e que não importa, de modo que do nada ela sorri e tira de sua mão muito mais pílulas, enquanto diz a nosso prota que trouxe o suficiente para ele. Que com um medo crescendo dentro de si de repente se afasta, algo que é notado por Jinxiu. A grande ancestral do cume das ervas diz a ele para ser bom, pois depois de tomar a pílula de compensação Yin, ele será um membro de seu cume. Mas naquele mesmo momento em que nosso prota estava se afastando dessa garota, ele bate em uma parede que tem uma porta na qual a grande ancestral Yu se escondeu. Quem estava assistindo a tudo isso? Quem estava olhando para Jinxiu? Isso menciona que ela é uma garota astuta que quer até subornar Xiaonan com elixires. Então, no meio de sua irritação, ao vê-la querer ter nosso prota, ela faz um pequeno barulho, algo que é ouvido por Jinxiu, que, ficando um pouco chateada, pergunta a nosso prota o que é aquele barulho que ela acabou de ouvir, deixando-o muito mais nervoso. Jinxiu, com uma cara irritada, se aproxima de nosso prota, que lhe diz que não ouviu nenhum som, mas isso, sem acreditar em nada e certa de ter ouvido algo, ela lentamente agarra seu ombro, para que depois, com muita força, ela o puxa para fora do caminho, deixando-a livre para abrir a porta de onde ouviu o barulho. O tempo todo ela lhe diz para não se preocupar e que se ela encontrar alguém ruim, ela o protegerá, mostrando-se assim decidida a abrir tal porta, onde nosso prota não poderia mais fazer nada. E dentro dela estava Yu, a outra grande ancestral, que vendo como a mão Jinxiu se aproxima e a descobre, não sabe o que fazer. Mas quando parecia que tudo estava perdido, nosso prota agarra a pílula que Jinxiu esmagou, perguntando se aquela pílula realmente muda de propriedades só de tocá-la, algo que chama a atenção de Jinxiu, que, preocupada já que aquela pílula agora é um veneno, se vira e tenta impedi-lo, mas aparentemente é tarde demais. Como nosso prota Xiaonan já a havia engolido, mostrando um sorriso como se esperasse que seu sistema reverso o recebesse de uma boa maneira. Sendo isso verdade, pois poucos segundos após consumir aquela pílula de veneno, seu sistema lhe diz que, devido ao efeito do veneno, ele finalmente conseguiu avançar para a próxima fase, e sua energia espiritual aumenta 1000 vezes. E sua constituição e resistência aumentam 100 vezes, gerando um grande sorriso em nosso prota, que diz que foi exatamente como ele planejou, pois, segundo seu sistema, um veneno é um suplemento para ele, gerando surpresa e admiração nas grandes ancestrais que o veem melhorar. Ela não consegue acreditar que uma pílula tão ruim e venenosa possa ser tão boa para o corpo de Xiaonan, imaginando que se lhe derem uma normal, seu corpo melhorará muito mais, chamando Xiaonan como alguém sagrado com um corpo sagrado, como dizia a profecia, algo que faz ambos pensarem que não importa o que tenham que fazer. Eles devem parar Xiaonan, por todo custo. Mas quando estavam tão concentradas nisso, do nada outra voz de mulher é ouvida do lado de fora do quarto do nosso prota, que pergunta por ele, disparando os alarmes de Yu e Jinxiu. Isso porque vocês reconhecem essa voz instantaneamente. Essa voz é a de San Buyan, a grande ancestral de cabelos prateados do cume Buyan. Algo que os confunde, pois não esperavam que a segunda ancestral também viesse secretamente suborná-lo como elas, onde o nosso prota, virando-se confuso. Ele diz a Jinxiu que parece que outra também virá. Algo que imediatamente a faz perguntar o que nosso protagonista quer dizer com outra vindo, que, percebendo o que acabou de dizer, fica em silêncio, gerando assim mais suspeitas em Jinxiu, que o encara, mas sem pensar mais, olha ao redor enquanto pensa no que aconteceria se elas mergulhassem.
A segunda ancestral descobre que poderia usar seu suborno como uma desculpa para tomar Xiaonan como seu discípulo diretamente, onde depois de alguns segundos, ela encontra um lugar para se esconder, vendo a mesma porta que ela ia abrir há pouco antes de ser interrompida por nosso prota. Então ela se dirige para lá. Ela diz a nosso prota, Xiaonan, para não contar a ninguém que ela estava com ele nesta sala, onde nosso prota, preocupado com o que vai acontecer, tenta impedi-la, porém é tarde demais, pois ela já tinha entrado no armário. Ele só diz que espera que as duas se divirtam juntas enquanto ele vai abrir a porta, onde dentro desse armário vemos que Jinxiu mostra alguns olhos de surpresa com o que viu lá dentro, obviamente sendo Yu Bin-yun, que também estava com um grande sorriso. Essas duas sendo trapaceiras que vieram secretamente para Xiaonan sair com ele. Ao abrir a porta do seu quarto para ver quem o chama, surpreende-se ao ver que se trata de uma moça, mas não de uma moça qualquer, mas a descreve como uma beleza fria como gelo, ficando encantado para que depois, voltando a si, lhe pergunte que assunto importante tem com ele. Onde ela, em completo silêncio, o olha da cabeça aos pés. Isto já que neste momento o estava analisando, percebendo que ele, em uma única noite, conseguiu aumentar seus status incrivelmente e até conseguiu chegar ao palco em apenas uma noite, quando não tinha nada na cerimônia. Mencionando que não é de se espantar que a pessoa na profecia que a ancestral escreveu seja Xiaonan, mas durante esse silêncio, nosso prota fica mais confuso, se perguntando se talvez a beldade na sua frente também veio para ajudá-lo com seu treinamento como as outras duas. Então, assumindo que, com um pouco mais de confiança e ousadia, ele pergunta a ela se por acaso ela veio por ordem de algum ancestral de uma cúpula para ajudá-lo, ao que ela fica confusa, pergunta a ele o que ele quer dizer, já que ela só veio para notificá-lo para ir à tarefa de sala de aula, algo que Xiaonan não esperava, que vendo que ele estava errado. Ele lhe diz que irá, pois é importante para os novos discípulos que são designados para salas de aula e residências, agradecendo-lhe por sua notificação, terminando assim a noite louca em que passou com duas das belas ancestrais. Bem, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para acompanhar novos vídeos e se inscrever no meu canal. Um grande abraço do King. Vejo vocês na próxima.